são os processos de defesa do organismo contra agentes invasores. Vamos iniciar nossa aula falando das defesas físicas e genéricas de uma maneira geral. A primeira grande linha de defesa ela é mecânica, são as barreiras mecânicas, compreendendo a pele e as mucosas. A nossa pele é queratinizada, o que impede a entrada da maioria dos micro-organismos. Já a nossa mucosa, além de também possuir uma defesa a nível de células, elimina secreções, produzem secreções que vão neutralizar, vão combater a grande maioria dos agentes patogênicos. Porém, de vez em quando, ocorre uma falha, um corte, uma lesão, e essa barreira física é quebrada. Vai entrar em ação, então, a segunda linha de defesa, que é a linha dos fagócitos. Fagócitos são células com grande capacidade de fagocitose, de englobar uma partícula para destruí-la. E existem duas grandes células fagocitadoras, os macrófagos e os neutrófilos. Os macrófagos são células fagocitadoras do tecido conjuntivo propriamente dito. Elas têm origem dos monócitos sanguíneos. Os monócitos migram para o TCPD, crescem e vão constituir a segunda linha de defesa. Por quê? Porque o tecido conjuntivo propriamente dito, ele está logo abaixo da pele, das mucosas. Então, se a barreira mecânica for quebrada, a entrada de bactérias ou de qualquer micro-organismo será imediatamente combatida pelos macrófagos. Precisando de ajuda, os neutrófilos, que são sanguíneos, sairão em sua defesa. Eles atravessam as paredes dos vasos sanguíneos por um processo conhecido como diapedese para ajudar no combate dessa invasão ao nosso organismo. Acontece que para que esse processo todo ocorra, existe um fenômeno chamado de inflamação. Então, o que é o processo inflamatório? A maioria das pessoas acham que a inflamação é uma agressão do agente invasor ao nosso organismo. Muito pelo contrário. A inflamação é uma resposta de defesa do nosso organismo, mesmo que seja desagradável. Para que possa ocorrer a migração de células sanguíneas para o tecido conjuntivo, a fim de dar combate, os mastócitos liberam uma substância chamada de histamina. A histamina é uma substância vasodilatadora. Ela vai provocar a dilatação dos capilares, aumentando os poros capilares e, com isso, favorecendo a saída dos neutrófilos para a região onde está ocorrendo a inflamação. Além disso, a abertura dos poros facilita o extravasamento plasmático. Então, o plasma sai do capilar e inunda essa região, formando uma barreira de água. Essa barreira visa impedir que o agente agressor consiga penetrar mais fundo nos nossos tecidos. Acontece com a saída de água e a inundação dessa região, a temperatura começa a subir. Sobe por quê? Porque a água fica retida, ela não retira o calor. Ao subir a temperatura, provoca aquela vermelhidão que é característica do processo inflamatório. Então a região fica vermelha, fica quente por retenção de calor. E essa retenção foi provocada pelo extravasamento plasmático provocado pela histamina. Todo esse processo acontece para que se dê combate efetivo àquele agente agressor que conseguiu vencer a nossa grande linha de defesa, que era a defesa mecânica. A gripe, doença febril que provoca infecção, principalmente nas vias respiratórias. É causada pelo potente vírus influenza, nome popular do ortomixo vírus. A palavra influenza surgiu na Itália, de uma crença que dizia que a doença era influenciada pelas estrelas ou pelo frio. A palavra gripe é francesa e significa capricho, gosto passageiro. Assim! Gripe caracteriza-se principalmente pelas dores de cabeça, febre,
arrepios, dores nos músculos, tosse e dor de garganta. E é epidêmica, ou seja, a gripe atinge várias pessoas ao mesmo tempo e pode durar cerca de 5 dias. Sua transmissão ocorre em especial pelas vias respiratórias. O vírus invade a mucosa do nariz e da garganta. O nariz fica vermelho porque, além de ter excesso de muco, os vasos sanguíneos da região ficam dilatados para facilitar a entrada de glóbulos brancos do sangue, que irão agir na defesa do organismo. A maior complicação da gripe é a pneumonia, geralmente causada por bactérias e costuma atingir mais crianças e idosos. Para combater o vírus da gripe, o sistema imunológico concentra suas energias sobre ele e o corpo fica livre para a aparição de doenças oportunistas, que chegam por meio de vírus e bactérias. Você ainda pode tomar a vacina contra a gripe, mas fique alerta. Se você tem alergia à mertiolate e à clara de ovo, não pode se vacinar contra a doença. Viu? Como é extremamente desagradável para o nosso organismo quando um micro-organismo consegue vencer as barreiras de defesa. Porque, por mais eficientes que elas sejam, às vezes acontece de alguém conseguir vencer o nosso arsenal de defesa orgânica. Por falar em defesa orgânica, vamos falar agora do sistema imunológico, ou popularmente sistema imune. Nós consideramos o sistema imune propriamente dito quando existe a participação dos anticorpos. E o que vem a ser anticorpos? Anticorpos são proteínas que o nosso sistema vai fabricar para dar combate a micro-organismos que tenham vencido a barreira mecânica, a primeira defesa celular. Porém, mesmo as células dando combate, elas às vezes percebem a necessidade de receber uma ajuda do grande sistema imunológico. Os anticorpos, então, são proteínas específicas. Eles são constituídos por duas cadeias proteicas chamadas de cadeias leves e duas cadeias denominadas de pesadas. Nas cadeias leves, existem os sítios de identificação do antígeno. Bem, o que é antígeno? Antígeno é toda partícula, seja ela vírus, bactéria, protozoário, uma substância química, qualquer coisa estranha ao nosso organismo que seja capaz de estimular o sistema imunológico. Quando o antígeno penetra dentro da gente, existem vários detectores que vão informar a necessidade ou não da fabricação de anticorpos. Sendo necessário, os anticorpos serão fabricados especificamente para aquele antígeno. Por quê? Porque existe uma relação específica entre o agente agressor, antígeno, e o agente de defesa, anticorpo. Essa relação entre antígeno e anticorpo nós chamamos de especificidade, o que genericamente significa dizer, para cada antígeno existirá um anticorpo específico. Bem, o sistema imunológico, então, ele é grande, ele apresenta várias formas de defesa. E por isso, nós dividimos o sistema imunológico em dois momentos, o chamado sistema imunológico celular e o chamado sistema imunológico humoral. Vamos falar primeiro do sistema imune celular. Muitas das vezes, as nossas células são invadidas por micro-organismos sem que as barreiras consigam deter. Porém, existe uma célulazinha chamada de linfócito T citotóxico, ou CD8, que patrulha as nossas células. Quando ele reconhece uma célula que tenha sido invadida, por exemplo, por um vírus, ou
que esteja alterada, no caso do câncer, ele se liga a esta célula e destrói. Então, a finalidade da CD8 é identificar células que não pertençam ao nosso organismo ou que tenham sido alteradas por algum problema de ordem interna mesmo, uma desordem mutagênica, por exemplo, ou por invasão viral, invasão bacteriana. Lamentavelmente, essa nossa grande célula de defesa, em determinados momentos, acaba prejudicando. Por quê? Porque é ela que provoca rejeição aos transplantes. Quando nós recebemos um órgão transplantado, o nosso sistema identifica que as células daquele órgão não pertencem a gente. Consequentemente, irá ser destruído. Por isso é que quando uma pessoa faz um transplante, ela necessita tomar uma medicação que vá deprimir o sistema imunológico. Ou seja, vá impedir o nosso sistema de destruir aquele órgão que nós ganhamos. Já a chamada imunidade humoral é aquela em que há a participação efetiva dos anticorpos. Quando um micro-organismo penetra dentro do nosso sistema, lembra do macrófago que vai dar a linha de combate ao antígeno? Além disso, além de combater o agente agressor, ele informa ao sistema imunológico que nós estamos sendo invadidos. Imediatamente entra em ação uma célulazinha chamada de linfócito T auxiliar, ou CD4. A finalidade dessa célula é fazer a identificação do antígeno. Ela possui na sua superfície vários anticorpos de superfície que vão identificar aquele antígeno. O antígeno, então, é identificado, analisado, e essa informação, então, é enviada a uma segunda célula, o chamado linfócito B. A finalidade dele é fabricar anticorpos. Ele vai fabricar os anticorpos exatamente aqueles que o linfócito T mandou que ele fabricasse, enviando, então, para o ataque e destruição daquele antígeno. Acontece que toda vez que um antígeno penetra dentro da gente, todo esse mecanismo tem que acontecer, visto que cada antígeno precisa de um anticorpo específico. Para evitar que o nosso organismo tivesse toda vez o mesmo trabalho, tanto o linfócito T quanto o linfócito B formam o que nós chamamos de célula de memória. Qual é a finalidade da célula de memória? É justamente analisar, guardar a informação para que no segundo momento, se o mesmo antígeno penetrar dentro da gente, a informação dele já está armazenada. E aí a produção de anticorpos se dá imediatamente, neutralizando o antígeno que penetrou dentro da gente. Quer dizer, é um mecanismo extremamente interessante. Vamos observar, vamos recapitular, melhor dizendo, toda essa sequência de defesa do sistema humoral. Nós temos aqui um linfócito imaturo. Por que ele é imaturo? Porque ele está recebendo do macrófago a informação das bactérias, no nosso exemplo, que foram fagocitadas. Então, ela entrou no nosso organismo, o macrófago fagocitou a bactéria, destruiu essa bactéria, gerou uma informação e transferiu esta informação para o linfócito T imaturo.